Graças a Deus, eu quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Apocalipse. Capítulo 3. Apocalipse capítulo 3 e versículo 1. Vamos ler a palavra que diz dessa forma. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives, porém estás morto. Ou em outras traduções, conheço as tuas obras. Tens fama de ser avivada, porém estás morto. Só esse versículo, vamos falar mais uma vez com Deus. Bendito Deus, mais uma vez falamos contigo, te pedimos esclarecimento da tua palavra, que todos nós que aqui chegamos sejamos edificados, abençoados pelo poder que há na tua palavra, Senhor. Assim nós te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Apocalipse foi esse livro escrito pelo apóstolo João, e aqui, quando ele escreve esse livro, ele estava exilado na ilha de Patmos, e Deus direciona João para que escreva 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E esse trecho aqui que nós lemos é o trecho de uma dessas cartas para uma dessas igrejas, em específico da igreja que se encontrava na cidade de Sardes. Sardes era uma das cidades mais antigas e importantes da Ásia Menor. Sardes era famosa por ser uma cidade rica, e a riqueza que Sardes tinha era vinda das vendas, da indústria de tecidos e de joias. E Sardes também era conhecida por ser uma verdadeira fortaleza militar. Sardes se encontrava a mais ou menos 458 metros de altitude. Então, em períodos de guerra, às vezes era uma cidade impenetrável por conta da sua localização. E lá nessa cidade antiga e famosa da Ásia Menor, se encontrava essa igreja, da qual é endereçada essa carta. Não se sabe ao certo quem foi o fundador da igreja em Sardes. Alguns dizem que foi Paulo, e outros estudiosos dizem que foi o próprio apóstolo João que fundou aquela igreja em Sardes. Mas o que nós queremos falar aqui é justamente essa ênfase que o Senhor teve em suas primeiras palavras em falar para Sardes. Eu conheço as tuas obras. Você tem nome, você tem fama,
que é vivo, porém estás morto. Nós entendemos aqui que a igreja de Sardes tinha uma fama espalhada entre os homens de ser uma igreja avivada. As pessoas, quando falavam sobre Sardes, diziam: esta igreja é uma igreja avivada. Porque para muitas pessoas, ser uma igreja avivada é ter uma igreja lotada de pessoas. Por isso, muitas igrejas estão deixando entrar o pragmatismo. O pragmatismo tem como objetivo um crescimento sem se importar com os meios da qual levam este crescimento. Então, muitas pessoas, quando olham para igrejas lotadas, elas dizem: essa igreja é uma igreja avivada porque está lotada. Mas essas pessoas se esquecem que nem sempre quantidade quer dizer qualidade. Nem sempre estar lotado, nem sempre um grande número de quantidade de pessoas quer dizer que realmente ali persiste qualidade. Para muitos, uma igreja avivada é uma igreja cheia de supostos dons espirituais. E o primeiro exemplo que nós podemos citar aqui é a própria igreja de Corinto, que Paulo vai falar que estava cheia de dons espirituais. E enquanto estava cheia de dons espirituais, também estava cheia de heresias, cheia de pecados, cheia de contaminações. E hoje, no tempo presente, para muitas igrejas contemporâneas, ser avivada é ser uma igreja cheia de dons espirituais. Mas as pessoas se esquecem que bagunça e histeria não quer dizer avivamento. Não quer dizer avivamento. Quando nós olhamos aqui Deus falando dessa forma: você tem fama que vives, primeiro nós entendemos que Deus conhece as nossas obras. Deus conhece cada um de nós e Deus conhece a sua igreja. E nós entendemos que, primeiro, muitas vezes a nossa percepção sobre avivamento está errada. Porque era isso que acontecia com a igreja de Sardes. As pessoas olhavam para a igreja de Sardes e diziam: não, é uma igreja avivada. Mas a sua percepção de avivamento estava errada. Não era um avivamento que estava contido nas Escrituras, era uma percepção errada. Segundo, nós entendemos que a igreja de Sardes era uma igreja mascarada. A igreja de Sardes colocava sobre si uma máscara de ser uma igreja avivada. E a máscara, como é algo habitual do nosso tempo agora, a máscara, ela serve para esconder algo. A máscara faz com que mude a percepção do que há por trás da máscara. Esse era o significado da máscara nos tempos antigos. A partir desse ponto, então, nós podemos aqui citar 3 tipos de máscaras que muitas pessoas da igreja contemporânea, da igreja moderna, estão usando. 3 tipos de máscaras. Primeira máscara se chama a máscara da incredulidade. Vamos ler comigo João, capítulo 20. João capítulo 20, versículo de número 24.
Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum eu acreditarei. Então, a primeira máscara que muitas pessoas do nosso tempo presente, da nossa cristandade, está usando, é justamente essa máscara que Tomé tinha, a da incredulidade. Como que uma pessoa passa a usar a máscara da incredulidade? Quando, primeiro, nós deixamos de acreditar na inerrância das Escrituras. Quando nós deixamos de acreditar que a Bíblia não erra, que a Bíblia não falha, que a Bíblia é a palavra de Deus, que tudo que está nela é inspirado por Deus, nós nos tornamos incrédulos. Incrédulos quando nós falamos aquelas famosas desculpas. Ah, mas a Bíblia foi adulterada, né? Mesmo que a gente ouve agora, a Bíblia foi adulterada. As traduções, os copistas, eles mudaram a Bíblia. Não, a Bíblia foi escrita por homens. Não, esse é o ponto de vista de Paulo, não é o que a Bíblia diz. Quando nós usamos essas desculpas, que é o ponto de vista de Paulo, é o ponto de vista de João, nós estamos dizendo que a Bíblia não é inspirada por Deus. Quando nós acreditamos que a Bíblia foi de alguma forma adulterada, nós estamos sendo pior do que o ateu. Estamos dizendo que Deus, em seu poder, não foi capaz de guardar a sua palavra intacta. Deus não foi capaz de deixar com que a sua palavra não fosse adulterada. Deus perdeu o seu poder. E nós nos tornamos incrédulos. Porque a Bíblia não erra, irmãos. Em nenhum momento a Bíblia, ela erra. Em nenhum momento a Bíblia deixa de ser palavra de Deus. Muita gente diz, mas a Bíblia aberta é a palavra de Deus. Não, ela aberta e ela fechada, ela é a palavra de Deus. Ela continua sendo a palavra de Deus. Ela não muda. Quando nós deixamos de acreditar na suficiência, na inerrância das Escrituras, nós sim somos incrédulos. Segundo, nós nos tornamos incrédulos quando nós deixamos de acreditar na onipotência de Deus. As Sagradas Escrituras diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Deus não muda, Deus não mudou. Deus não é só poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é soberano e nada foge do seu controle. Não há nada que Ele não possa ver, não há nada que Ele não possa fazer, e não há nada que Ele não possa realizar. Ele é Deus. Não existe outro Deus, pois Ele é o único. Todos os outros deuses, milhares e bilhões de deuses que estão sobre a face da terra, são deuses criados pela imaginação do homem. São deuses criados por homens, pela mera criatura homem. Só existe um Deus. Quando nós deixamos de acreditar que Deus é poderoso, que Ele pode fazer, que Ele pode realizar, que ele é soberano, que Ele é o único Deus, nós nos tornamos incrédulos. Nós vamos vestir a máscara da incredulidade. Olha o que Tomé disse. Os seus amigos, os discípulos, viram o Senhor e disseram, nós vimos o Mestre, porque Tomé não estava na ocasião. E ele disse, mas se eu não tocar nas suas feridas, não colocar o dedo do lado dele, de modo algum eu vou acreditar. A fé de Tomé consistia em ver.
E Jesus disse: olha, vocês são bem-aventurados, aliás, vocês são felizes porque vocês estão vendo, mas bem-aventurados serão aqueles que não verão, mas crerão. A nossa fé, irmãos, ela não é uma fé que precisa se tocar, ser palpável, ser visível. É isso que a Bíblia diz, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas deixaram de acreditar que Deus é Deus. Transformaram Deus em um menino. Transformaram Deus em um bichinho, em um menino de recados, em um Deus um mordomo para satisfazer os nossos deleites. Deus é Deus. E quando nós deixamos de acreditar nessas coisas, sim, nós nos tornamos incrédulos. E tem muita gente no nosso meio, irmãos, que se tornou incrédulo. Que no momento exato de demonstrar a sua fé, nesse momento que a pessoa deixa de acreditar. Infelizmente. Lembra lá de Deuteronômio capítulo 8? Porque fui eu, Senhor, que te coloquei no deserto para te testar, para te deixar passar fome e para saber o que há no seu coração. Deus é Deus. Segunda máscara se chama hipocrisia. Vamos ler Mateus 23. Mateus 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Essa palavra hipocrisia, ela significa dissimulação, falsidade e atuação. É tão importante nós falarmos disso no tempo presente, porque está acontecendo. Muitos estão atuando, estão fingindo ser cristãos. Como eu me torno uma pessoa hipócrita? Eu sou hipócrita quando eu finjo ser um homem ou uma mulher de Deus. Eu demonstro uma aparência para as pessoas que eu sou um homem de Deus, que eu sou uma mulher de Deus. Assim se torna hipócrita. Eu se torno hipócrita quando eu finjo ter uma vida de santidade. Eu conheci milhares e milhares de pessoas que estão nessa situação, irmãos, que fingem ter uma vida de santidade, que querem demonstrar a todo custo para as pessoas que são santas, mas no fundo são como esses fariseus que Jesus falou: olha, vocês fariseus, vocês são como sepulcros caiados. Por fora eles são tão belos, né? Tão ornamentados, cheios de flores, são lindos por fora, mas por dentro estão cheios de imundícia, de iniquidade, de hipocrisia. Os fariseus fingiam para as pessoas que eram homens santos. Era uma aparência falsa de santidade. Eu me torno hipócrita quando eu finjo obedecer às Escrituras. Tem aqui a Bíblia, né? Eu carrego a Bíblia para tudo que é lugar, mas eu somente finjo que eu obedeço. No meu escondido, no meu oculto, na minha mente, no meu lugar secreto, eu faço todo tipo de coisas que a Bíblia condena.
Mas para as pessoas eu sou um homem santo. Para as pessoas eu sou uma pessoa de Deus. Mas aquilo é uma capa, é uma máscara. Irmãos, preste atenção. Deus não quer que nós sejamos uma cópia falsificada. Deus não quer que nós sejamos uma xerox. Deus quer que nós sejamos cristãos autênticos. Ao invés de nós fingirmos, que nós sejamos. Não finja, seja. Não finja ser um homem, uma mulher de Deus. Seja uma mulher de Deus, seja um homem de Deus. Não finja ter uma vida de santidade, tenha uma vida de santidade. Não finja obedecer à palavra de Deus, obedeça à palavra de Deus. Porque, irmãos, embora nós possamos fingir para os homens, para os líderes da igreja, para os irmãos da igreja, mas olha o que a Bíblia diz aqui no versículo que nós lemos: eu conheço as tuas obras. Deus sabe o que há por trás daquela capa de santidade. Deus sabe as nossas obras por completo. Deus conhece todos os nossos pensamentos, Ele conhece a nós. Ele conhece o mais íntimo dos nossos pensamentos. Então não adianta nós fingirmos. Nós temos que ser autênticos, temos que ser verdadeiros. E esse capítulo todo aqui de Mateus, Jesus está repreendendo os fariseus como essa figura de transpor para as pessoas essa aparência de santidade. E no nosso meio está recheado de pessoas assim, irmãos. Infelizmente nós vamos ver na televisão, nos lugares, pessoas que estão aos montes, aparentando ser homens e mulheres de Deus, mas lá na sua vida, no seu trabalho, na faculdade, nos lugares aonde vão, não dão um bom testemunho, são pessoas rebeldes, incrédulas, promíscuas, mundanas. Essa é a realidade. Infelizmente, muitos estão com essa máscara sobre a sua vida, e que nós possamos a cada dia ser autênticos, verdadeiros servos de Deus. E a última máscara para nós finalizarmos, que está muito entrelaçada com essa segunda máscara, se chama a máscara da religiosidade. Vamos ler Romanos 10. Romanos capítulo 10. E versículo de número 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo está falando aqui dos judeus. Essa palavra religiosidade, ela significa tendência para as coisas sagradas. Cuidado extremo, olha aí, cuidado extremo na realização das coisas sagradas. Muitas pessoas vêm para a fé, vêm para a igreja, adentram uma instituição religiosa e se tornam religiosos. Nunca, de fato, se tornaram cristãos. E como que eu me torno, como que eu sei que eu posso ser ou que eu posso me tornar um religioso? Primeiro, nos tornamos religiosos quando nós obedecemos os dogmas doutrinários da minha denominação, da nossa denominação, mas eu não vivo a palavra de fato. No nosso Brasil hoje existem muitas instituições, muitas denominações, que há um grande leque de doutrinas, de dogmas, de regras doutrinárias,
das igrejas, o regimento interno da igreja. Cada igreja tem uma lei diferente, um regimento diferente. E existem muitas igrejas que têm um regimento interno muito rigoroso, que há proibições sobre praticamente tudo, que proíbe tudo. E muitas pessoas que obedecem esses ritos, né, que obedecem esses dogmas da denominação, eles obedecem todos os dogmas, mas de fato não vivem a palavra. E acham que por obedecer esses dogmas, eles serão salvos. Quando eu penso nessa forma, que eu entrei numa instituição religiosa e que obedeço às regras da igreja, e só isso, está tudo bem, nada mais, não vou fazer mais nada, eu sou um religioso. Eu sou apenas uma pessoa religiosa. Quando Paulo escreve aqui, né, em Romanos 10:2, está falando dos judeus. Os judeus cumpriam a palavra à risca, buscava todas as formas, cumpria a palavra à risca, fazia de tudo, né? Circuncidava, fazia voto, oferecia sacrifícios no templo, ia para a sinagoga, né? Eles cumpriam à risca as leis judaicas, as festas judaicas. Mas Paulo diz, olha, eles estão fazendo tudo isso sem fundamento, sem conhecimento. Você quer um exemplo claro hoje em dia? O Islã, por exemplo. Lá na religião dos muçulmanos, eles têm todo um rito, né, religioso. Eles desde crianças, eles aprendem, eles decoram o Alcorão. Muitos estão dispostos a dar sua vida por Alá. Muitos se tornam homens bomba, né? Se matam outras pessoas por Alá. Por querer obedecer a lei da sua religião. Mas eles estão enquadrados nessa passagem. Eles fazem tudo isso sem conhecimento. Para Deus não serve de nada. De nada. Segundo, eu me torno religioso. Isso aqui, irmãos, é interessantíssimo. Nós devemos prestar muita atenção nisso. Eu me torno religioso quando eu faço a obra de Deus, mas eu não amo o próximo. Eu acabei de citar essas igrejas que têm um regimento interno muito rigoroso. Essas igrejas que têm um regimento interno rigoroso, na maioria das vezes, eles dizem ser os únicos salvos. E os crentes de outra denominação, eles condenam ao inferno. Aquelas pessoas, eles vão para o inferno porque eles não cumprem os regimentos da nossa igreja. Eles não são como nós, eles não fazem a obra de Deus como nós, eles vão para o inferno. Eles são tão rigorosos que eles sequer cumprimentam os crentes de outra denominação. Ou seja, a religiosidade faz com que eu não tenha amor fraternal, que eu não reconheça um irmão em Cristo de outra denominação. Isso é sério, irmãos. Eu posso fazer a obra de Deus, posso fazer tudo isso, mas se eu não amar o próximo, eu sou apenas um religioso. Agora nós vamos fazer a pergunta que aquele fariseu perguntou para Jesus: mas quem é o meu próximo, né? Quem é o meu próximo? Porque para o fariseu, o próximo era aquele da mesma classe que ele, o mesmo fariseu, o escriba, aquele que estava próximo dele, né? O próximo dele não era a prostituta, não era os publicanos, não era os pecadores. O próximo era aqueles que estavam próximos dele, né? Que cumpriam os mesmos ritos religiosos que eles. Quem é o meu próximo? O próximo meu, em primeiro lugar, é o perdido. Esse é o meu próximo. Para o fariseu, o perdido não era o próximo. Não era. E quando Jesus veio, ele não ficou no meio dos fariseus. Ele não nasceu em um castelo dourado, né? Jesus ficou no meio dos pecadores. Comia com pecadores. Jesus trouxe uma mensagem de esperança para o perdido. Olha, vocês ouviram desses religiosos aí
que vocês não podem ter salvação, que vocês estão condenados, mas eu trouxe uma boa nova e eu digo para vocês que sim, vocês podem ser salvos, que sim, vocês podem alcançar a salvação. Então, o meu próximo é o perdido. Segundo, o próximo é aquele que não pertence à mesma denominação que a minha. É o que eu acabei de dizer, que não pertence à minha mesma denominação. Às vezes não considero como irmão em Cristo, né? Às vezes mas não é da mesma denominação minha, não é do mesmo jeito que eu, então não é meu próximo. E é um engano, irmãos. E mais, o meu próximo é aquele que não segue o mesmo partido político que o meu. Agora aqui tocamos em terreno difícil, né? Porque as brigas começam quando nós falamos sobre política. E às vezes nós se esquecemos que aquelas pessoas que estão num caminho errado, que estão em outros partidos políticos, que não é o meu, estão engajados, estão cercados por doutrinas diabólicas, por ideologias diabólicas, eles não merecem o meu respeito e eles não merecem ser salvos. Como que tem sido meu testemunho diante dessas pessoas, né? Dessas pessoas que não seguem o mesmo partido que o meu, que têm um pensamento diferente que o meu. Eles não merecem a salvação? Eles merecem ser perdidos ou eles merecem ser alcançados por Deus? Se eu penso que eles merecem ser condenados, eu me tornei um religioso. Todos os homens precisam da salvação. Todos precisam que alguém lhe fale sobre Cristo. Todos merecem ouvir a mensagem do Evangelho. Independente do seu pensamento, independente do seu credo, independente do seu partido, independente de todas essas coisas, eles merecem ouvir a verdade do Evangelho de Cristo. Muitos pensam que viver uma vida engajada na obra de Deus vai fazer com que essa pessoa seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja uma pessoa que vai obter salvação. Irmãos, eu já preguei para centenas de igrejas. Já passei quase um mês todo pregando todos os dias em igrejas diferentes. E eu vi centenas de almas se renderem a Cristo. Tudo que eu fiz em prol do reino de Deus, eu não fiz para obter salvação. Eu fiz porque Ele já me salvou. Nos enganamos se nós pensarmos que nós vamos fazer a obra de Deus para sermos salvos. Se pensamos assim, nós somos meros religiosos. Mateus 16, 26 diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ah, mas Senhor, eu fundei 120 igrejas em 10 países. Senhor, eu fundei um corpo diaconal. Senhor, eu fundei ali um presbitério. Senhor, eu fiz uma convenção. Senhor, eu fiz tudo isso. Deus vai dizer: eu não conheço você. Eu nunca te conheci. Nunca. Quando nós fazemos todas essas coisas para sermos salvos, e não para sermos servos do reino de Deus, nós nos tornamos meros religiosos. Concluímos então que Deus conhece as nossas obras. Deus conhece a nossa vida. Deus nos conhece muito bem. Deus conhece as nossas intenções dos nossos corações. Que nós a cada dia possamos deixar de lado, se por algum motivo nós tenhamos feito, as nossas máscaras diante da cruz. E sermos a cada dia cristãos verdadeiros.
que não sejamos religiosos, que não venhamos à igreja só por vir, né? Mas não tem nada melhor para fazer. Não venha para a igreja como um clube social. Eu devo vir à igreja porque eu amo Cristo, porque eu amo a Deus, porque eu amo prestar o meu culto racional ao Senhor, porque é um prazer estar na casa de Deus, é um prazer ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Que não sejamos religiosos, que não sejamos incrédulos, de deixar de acreditar que Deus pode fazer, né? Como nós cantamos aqui, Deus pode fazer, Deus pode realizar, mas se Ele não fizer, Ele não vai deixar de ser Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Isso não muda em nada a pessoa de Deus. Ele continua sendo Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e vamos falar com o Senhor. Louvado seja Deus.